Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem me assistindo. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todas e a todos os conselheiros tutelares, conselheiras, conselheiros de direito, conselheiras, e cumprimentá-los principalmente pela importante contribuição que vocês têm dado e que esperamos que continuem animados para continuar dando para essa tarefa tão importante quanto desafiadora que é a proteção e garantia dos direitos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O tema que me foi pedido, para conversar um pouquinho aqui com vocês foi o SINASE. O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Do que se trata o SINASE? Ele é um passo a mais, um esforço adicional que o país tem feito para justamente superar a herança, um legado que a gente tem até hoje, autoritário, segregador e institucionalizador, que é o legado do Código dos Menores, que foi a versão que a ditadura deu para, na verdade, um tipo de política que não é nova na história do Brasil. Justamente tratava os adolescentes e crianças, mas no caso os adolescentes, em conflito com a lei, de uma maneira justamente segregadora e institucionalizadora. Ou seja, tratava-se principalmente de apartar da sociedade e agir de uma forma eminentemente repressora, uma intervenção eminentemente repressora sobre os adolescentes. Ao contrário, então, do Código dos Menores, que tinha essa predileção, vamos dizer assim, ou essa preferência pela segregação e pela exclusão, pela tutela sobre os direitos de convivência familiar e comunitária e sobre o aspecto socializador e educativo das intervenções em relação à nossa juventude e adolescência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem justamente romper, pelo menos romper normativamente, essa abordagem. Ou seja, a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente, o fundamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o fundamento são dois. De um lado, a abordagem de crianças e adolescentes, não como objeto apenas da intervenção pública, mas como sujeito de direitos na sociedade, de um lado, e de outro lado, em vez de uma doutrina que visava, como se nós tivéssemos que proteger a sociedade dos nossos adolescentes, ao contrário, a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente é a doutrina da proteção integral. Ou seja, como pessoas em uma etapa peculiar do seu desenvolvimento, ou seja, pessoas em desenvolvimento, pessoas em construção, seres humanos e cidadãos em construção, a ideia do Estatuto e da doutrina da proteção integral é que nós temos que proporcionar, a sociedade tem que garantir a proteção integral e o apoio ao exercício e à construção e à garantia dos direitos de cidadania da nossa infância, da nossa adolescência. Então, nós temos aí uma mudança importante. Enquanto, de um lado, você
defendia a segregação, de outro lado, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ênfase é justamente a oposta. É sobre a integração, a inclusão, a convivência, na ideia importante de que, né, não será excluindo da sociedade que nós vamos construir uma sociedade inclusiva, né, que nós vamos proporcionar os direitos. Não é reprimindo que nós vamos educar, que nós vamos construir a autonomia. Essa é a ideia generosa e avançada do Estatuto da Criança e do Adolescente naquilo que se refere aos adolescentes em conflito com a lei. Entretanto, esses grandes avanços do ponto de vista normativo têm ainda uma grande distância, né, para se efetivarem em termos institucionais, materiais, e de atendimento. Né? Como dizia, né, o Chico Buarque, né, em uma das suas muitas belas canções, né, ele dizia: se trago a mão distante do peito, né, é que há distância entre intenção e gesto. O estatuto entre a intenção do Estatuto da Criança e do Adolescente e os nossos gestos, ainda, né, uma distância grande que nós temos feito um esforço para vencer. Particularmente nesse campo do atendimento socioeducativo, ou seja, do atendimento às crianças, particularmente aos adolescentes, né, que em algum momento cometeram algum ato infracional. O legado do Código de Menores é um legado difícil de vencer, inclusive porque é um legado que não está só nas instituições, né? É um legado que está nas nossas mentes, né? Está imerso numa ideologia muito autoritária que marca a relação, né, da sociedade brasileira, principalmente com as classes mais vulneráveis, né? Um legado que está também na relação da imprensa com esses, né, com esse fenômeno que é, né, os adolescentes em conflito com a lei. E, né, isso tem sido essa tendência, além desse legado propriamente vinculado ao atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, a gente tem, na verdade, uma tendência que é comum das sociedades e da nossa também, que é a ideia de segregar e institucionalizar todos aqueles que nos desafiam, todos aqueles que nos ameaçam, todos aqueles que nos incomodam. É assim com o sistema penal, é assim com os portadores de algum tipo de transtorno ou sofrimento mental, e é assim com os adolescentes em conflito com a lei. Ao natural, entre aspas, né, um natural que deveria ser totalmente antinatural, né, a tendência será aquelas medidas mais repressivas e uma prioridade para a internação, né, o semi-liberdade, ou seja, aquelas medidas de privação. E é contra esse natural, antinatural, né, que todo um esforço tem sido feito, e em relação ao qual nós temos, sim, avançado. Aos trancos e barrancos, com as dificuldades, com retrocessos, sempre tendo que matar um leão por dia, mas temos avançado. E o SINASE, ele é um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que justamente procura dar consequência, articulação, coerência
e diretrizes, orientações gerais que para o atendimento socioeducativo que sejam consistentes com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente e que ajudem a todos nós, de todos os níveis de governo, instituições, a avançar, né, nessa direção. Então, o SINASE ele tem alguns princípios e eixos norteadores que dão uma ideia do que dos objetivos justamente que a gente quer atingir com o SINASE. O primeiro deles, e a gente vai ver que cada um deles são, digamos, opostos quase, né, se contrapõem àquele caráter do Código dos Menores que ainda está tão entranhado nas nossas instituições e nas nossas mentes, vamos dizer assim, né? O primeiro deles é a prioridade, a ênfase no caráter pedagógico e socializador das medidas socioeducativas. Ou seja, aquilo que existe de coerção, de contenção, que acaba compondo também essas medidas, elas devem estar submetidas aos objetivos pedagógicos e socializadores que essas medidas devem ter. O objetivo das medidas socioeducativas é isso, educativas. Portanto, de construir cidadãos com autonomia moral e social para navegar pelo resto da sua vida em uma relação produtiva e protegida, né, com a sociedade e a sociedade com eles. A coerção, né, que principalmente nas medidas de internação é um componente da medida, ela só faz sentido na medida em que possibilita a intervenção pedagógica. Nunca pode ser contraditória ou concorrente. Então, o primeiro aspecto que vai já, né, se confrontar com a nossa tradição, que é essa tradição repressora, né, que a gente vê o atendimento socioeducativo quase como se fosse uma penitenciária para, vamos dizer assim, presidiários mais novos, né, é a primeira herança que a gente está tentando romper e que é o princípio normatizador do SINASE. A segunda diretriz é a ideia de que se o aspecto pedagógico ele tem que ser enfatizado, então, se a gente sabe as dificuldades, os limites e a pouca eficácia que as medidas mais repressivas, como as de privação de liberdade, internação ou semi-liberdade apresentam sempre, justamente porque como que você pretende, né, integrar um indivíduo, né, de uma maneira produtiva, cidadã, coerente com a sociedade e, para isso, a segrega. Então, ela é sempre um mal que, muitas vezes, é um mal necessário, a internação, a privação de liberdade, mas que a gente deve ser o mais econômico possível nisso. Então, a segunda diretriz é essa, a ênfase, né, a prioridade na construção, aumento da oferta e qualificação das medidas em meio aberto. Prestação de serviços comunitários, liberdade assistida, as outras que estão previstas no Estatuto. As políticas sociais básicas, né, na sua
articulação, sempre tentando evitar, tanto quanto possível, as medidas privativas de liberdade. E, mesmo naqueles casos onde isso não é possível, ou seja, onde não é possível evitar as medidas de privação de liberdade, que elas sejam o mais curtas possível e o menos segregadoras possível. Ou seja, sempre que possível, o esforço tem que ser de manter os vínculos, recuperar e fortalecer os vínculos com a família, experimentar também com a maior ênfase possível, a maior frequência, a maior intensidade possível, iniciativas que integrem a vida dos adolescentes com a comunidade, evitar a institucionalização total, ou seja, que eles, na medida do possível, claro, mas sempre o máximo possível, essa é a diretriz, frequentem os serviços sociais que a comunidade frequenta, que eles tenham acesso à escola que a comunidade tem, ou seja, tanto quanto possível que eles não estejam insulados, institucionalizados, isolados da vida comunitária. Ou seja, qual que é a ênfase? Evitar, sempre que possível, que se chegue às medidas de privação, enfatizando e fortalecendo as medidas em meio aberto, e, quando elas não forem evitáveis, que elas sejam a mais curta, a mais pedagógicas, as mais integradoras possível. Essa é a segunda diretriz que o SINASE adota. A terceira e a quarta são parentes, digamos assim, e elas têm a ver com o desenho institucional, vamos dizer assim, do atendimento. Como vocês sabem melhor do que eu, o atendimento adequado aos adolescentes em conflito com a lei deve mobilizar um conjunto de instituições muito variados. Então a gente tem, não só ele é muito variado, no sentido de que são muitas organizações diferentes, como muitos olhares diferentes. Então, a gente tem o sistema de justiça, a gente tem órgãos de segurança pública, a gente tem as políticas sociais, de diversos órgãos, e a gente tem diferentes níveis de governo. Qual que é, digamos, a tradição, de novo, o natural ou antinatural desse arranjo? É uma fragmentação institucional muito grande. Ou seja, cada instituição, mesmo dando o melhor de si, tende a ir lá e fazer o seu pedacinho. Cada um cuida de um pedacinho do atendimento ou de um pedacinho do adolescente. E ninguém cuida do adolescente como uma pessoa completa, como uma pessoa integral. Então, como a gente tem instituições muito diferentes, de níveis muito diferentes, com olhares muito diferentes, a tendência natural é um isolamento institucional e uma fragmentação do atendimento que produz um tipo de labirinto, onde o adolescente frequentemente se perde e a sociedade perde aquele adolescente, perde a capacidade de acompanhar e de intervir de uma maneira integrada, integral sobre o adolescente, combinando os diferentes olhares que a gente tem que ter para apoiar o reencontro daquele adolescente com o convívio social. Então, as duas outras diretrizes que o SINASE adota de um lado,
a integração entre diferentes níveis de governo, né? Diferentes níveis de atendimento federal, estadual, municipal. Porque um atendimento completo depende da articulação entre esses diferentes níveis. Você tem tipos de intervenção que são mais próximas do nível municipal, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, eventualmente a liberdade assistida. Você tem tipos de intervenção que são mais próximos do nível estadual, né, como medidas de privação de liberdade e outras, né? Mas, para que a gente tenha, de fato, um sistema integrado, articulado, coerente, é preciso que esses diferentes níveis saibam o que é de cada um e os façam juntos. De outro lado, é uma integração, vamos dizer assim, horizontal. Ou seja, que dentro de um mesmo nível de governo, os diferentes órgãos, instituições e políticas também estejam se articulando para atender adequadamente, de uma maneira produtiva, aqueles adolescentes, né? O fenômeno que a gente, esse descaminho que eventualmente, alguns adolescentes incorrem, eles não têm uma causa só. Eles não têm. Então, você tem entre duas famílias pobres, um vai ser pastor, o outro pode ser acabar entrando no tráfico, por exemplo. Dois alunos bons, dois alunos ruins. Não tem uma fórmula que a gente possa dizer que o que causa é isso assim, assim. Né? A mesma coisa, o caminho de volta. O caminho de volta, a gente também não tem uma fórmula mágica para isso. O que a gente sabe é que esse tipo de problema requer uma intervenção que é muito integral, é sobre diferentes âmbitos da vida desses rapazes e dessas moças. Ou seja, a gente tem que estar lidando com o conjunto de relações sociais que eles têm, o seu lazer, a gente tem que estar lidando com as expectativas e frustrações que eles têm. A gente tem que estar lidando com a relação que os adolescentes têm com a escola, por exemplo. Em que medida eles estão sendo acolhidos ou evitados ali. Porque, é isso que a gente estava dizendo, uma dos efeitos perversos dos descaminhos e da maneira tradicional pela qual o Estado atende aos adolescentes é a estigmatização. Então, de novo, ao natural ou antinatural, a tendência é que a escola vá segregar, não necessariamente por má fé, mas eventualmente por medo, eventualmente por temor pela segurança, justamente aqueles adolescentes que mais precisam de educação, que mais precisam em um determinado momento de acolhimento, idem com a saúde, por exemplo, no que tange uma interface importante do cometimento de atos infracionais, que é a dependência química. Ou seja, se você também não tiver uma intervenção integrada e sob medida para cada caso, a chance de sucesso se vê muito reduzida. Então, a outra diretriz é muito essa ideia, a ideia de que a gente tem que ter ações, de que atender o adolescente infrator, o que em algum momento infringiu a lei, não é
uma tarefa da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Justiça, né, ou só do sistema de garantia, né? Ela é uma tarefa do Estado e da sociedade, de todos nós. Né? Nós, como cidadãos, pela não discriminação, pela não estigmatização, né? por não julgar, né? Pela disposição de dar tantas chances quanto forem necessárias, né? De vocês, né? Em vigiar, acompanhar, reconhecer, exigir, quando for o caso, né? Um atendimento respeitoso aos adolescentes e, como eu disse, um atendimento cidadão a esses cidadãos em formação. Ninguém dá o que não recebeu. Se você não recebe respeito, você não devolve respeito. Se você não recebe um atendimento acolhedor, né, o que você vai dar é agressão. Né? Portanto, né, garantir essas coisas, né, é a verdadeira proteção à sociedade. Né? Ou seja, garantir que a gente tenha um atendimento respeitoso, cidadão e acolhedor. Um país, uma sociedade que teme suas crianças já está condenado. Já está condenado. E quem está condenado é o mundo adulto, não o mundo adolescente. E, de outro lado, do ponto de vista do Estado, né, garantir as políticas sociais básicas, os direitos e, como eu disse, um processo, né, de atendimento que seja de fato socializador. Né, que, né, de um lado, proporcione as condições materiais, institucionais e sociais para que esses adolescentes, né, se reencontrem com a sociedade e a sociedade se reencontrem com eles e eles com eles mesmos, né? E, de outro lado, né, garantir um processo de intervenção que seja educativo, né, que permita a construção de uma relação saudável desses adolescentes com sua própria vida e com a sociedade. Uma relação significa uma via de mão dupla. Né? Eles só vão reconstruir, né, uma relação, vamos dizer assim, saudável com a sociedade na medida em que eles se sintam apoiados pela sociedade. A adolescência é uma etapa, vocês sabem disso melhor do que eu, em que a gente está desligando de alguns laços, né, e buscando, construindo, fazendo escolhas que vão também fazer com que a gente escolha o nosso lugar no mundo, escolhendo uma identidade. Portanto, é mesmo uma etapa onde a gente está socialmente vulnerável. Né? Vulnerável a várias influências, a experimentos errados, né? E a arriscar também coisas produtivas. Né? Portanto, o que o Estado e a sociedade têm que fazer, né, é apoiar esses adolescentes que em algum momento, né, ou em vários momentos, né, fizeram escolhas erradas e convencê-los, mostrar a eles que vale a pena também correr o risco de apostar nessa sociedade, né, de apostar em jogar pelas regras, né, em jogar limpo. Para isso, nós também temos que jogar limpo com eles, com honestidade, com acolhimento, com apoio, com respeito, com firmeza também. Né? Isso. E o SINASE, ele é justamente, né, um conjunto, portanto, resumindo,
de normas, diretrizes, orientações para os diferentes níveis de governo e os diferentes atores envolvidos no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, que procura fortalecer e enfatizar e, tanto quanto possível, apoiar e garantir que o atendimento aos adolescentes infratores deixe, definitivamente para trás, o legado de uma sociedade autoritária e repressiva, para a gente se encontrar com o que a gente, de fato, deve ser. Uma sociedade que ama, apoia, acolhe e ensina aos seus membros mais jovens. Muito obrigado, bom trabalho para todos, muita dedicação, muito obrigado pelo importante trabalho que vocês têm feito para toda a sociedade. Até a próxima.